Amém, queridos. Graça e paz, boa noite. Vamos à leitura do testemunho dessa noite. A paz, meu nome é Aline e hoje venho dar meu testemunho. No final do ano passado eu estava um pouco desanimada, pois estava desempregada já havia algum tempo. E ainda o meu médico constatou que eu era hipertensa e, como se não bastasse, o colesterol da minha filha estava um pouco alto. Logo em seguida, comecei a sentir muita falta de ar e comecei a pensar que minha saúde não estava legal. Começou a pensar que não estava legal, né? Diante desse quadro todo. Irmãos, comecei a levantar um clamor em casa, porque não podia aceitar aquelas coisas, mas pedi a Deus que tudo fosse feito conforme a vontade dEle. Comecei a vir firmemente nos cultos de clamor aos desempregados, na unção com óleo, e pedia tanto a Deus para que o desânimo não tomasse conta de mim. Em dezembro, Deus me surpreende e me abre uma porta de emprego. Logo depois, o médico me dá a notícia que não sou hipertensa, pois não deu nada nos meus exames, e o colesterol da minha filha se normalizou. E a falta de ar que eu estava sentindo nada mais era do que a bênção de poder ser mãe novamente. Irmãos, os milagres de Deus são coisas que Ele faz e realiza em nossa vida. São para aqueles que acreditam que Ele pode mudar qualquer situação. Apenas confie. Amém. Amém, igreja. Semana abençoada, graças a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé. Você possa abrir a palavra de Deus comigo em Tiago, capítulo 4, verso 13. Orando ao Senhor nosso Deus sobre a palavra que seria ministrada nesta noite, Deus me levou a uma palavra de planejamento. Então, intitulei esta mensagem com o título Planejar com Deus é preciso. Leiamos todos comigo. Atendei, ou seja, ouçam, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros, ou seja, ganharemos dinheiro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, vangloriam das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, ou seja, toda vanglória, semelhante a essa, é maligna. Portanto, ou seja, pensem nisso, pois aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Deus, eu preparei este esboço, mas é o Senhor quem pregará, a mensagem é tua. Nesta noite eu abrirei a minha boca sim para falar, mas quem transformará vidas aqui nesta igreja, nesta noite, será o teu Espírito Santo, Pai. É nisto que eu creio, é nesta base em que eu busco da tua presença, para a tua palavra, Pai amado Deus. Ou seja, faça milagres, Deus amado, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Faça milagres porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o dono desta igreja, é o soberano, Pai. E por isso tudo nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O desejo do Senhor é que nesta noite nós venhamos receber dEle direção, estratégia, para uma área que eu considero até complicada de se pregar nos dias atuais, porque pregar
sobre finanças, sobre recursos, sobre proventos, diante de um tempo tão difícil, é complicado. E quando eu procurava pela Bíblia, encontrei diversos relatos, mas o que me prendeu a essa fala aqui é exatamente a necessidade de nós pararmos e ouvirmos qual é a vontade de Deus, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso para cumprir a vontade dEle, não a nossa. Aí sim, nós estaremos prontos a planejar também em nossa vida financeira. Eu creio que em tempos difíceis é mais necessário ainda que a gente pare antes de qualquer coisa e venha planejar, venha perguntar ao Senhor, venha orar, venha perguntar: Deus, e aí? Como eu devo fazer? O que eu devo fazer? Por isso eu me baseei em Tiago, um homem que foi líder da igreja em Jerusalém, e isso no início da igreja cristã, um homem que escreveu essa carta, essa epístola para nos ajudar com sabedoria também, para aplicar de maneira prática na nossa vida também financeira. Tiago foi um homem que rompeu de uma maneira muito intensa contra a ilusão da simples crença. O que eu quero dizer com isso? É quando a minha fé, é quando a minha crença, é quando o que eu acredito, ele se baseia apenas na minha vida espiritual. Eu sei sobre Deus, sobre Cristo, eu entendo o que é salvação, eu sei o que é viver uma vida com Deus, mas eu não consigo trazer a presença de Deus, as necessidades, aquilo que Ele me fala para o meu dia a dia, para a minha vida financeira. Ou seja, é como se o Espírito Santo não pudesse tocar na nossa vida financeira, nos nossos proventos, naquilo que nós com o nosso trabalho conseguimos produzir. É nisso que eu creio. Mas a palavra de Deus é uma palavra verdadeira que nos ensina, que nos direciona e nos mostra que algumas decisões nossas precisam ser pautadas na vontade de Deus e não nas nossas. Não como eu uso o meu dinheiro, não como eu ganho o meu dinheiro, o que eu faço com ele. Eu tomo como base na minha experiência de vida? Não, eu preciso tomar como base aquilo que Deus quer falar conosco. A palavra de Deus tem sido pregada nesta igreja, nessa semana de oração, que tem falado muito forte ao meu coração e me feito refletir. E hoje Deus, Ele me falou assim, exatamente durante o preparo dessa mensagem: é a minha vontade, não é a sua, é o meu querer, não é mais o seu. E é isso que eu creio que Deus queira falar com você nesta noite. Não mais baseado nos meus sonhos, nos meus projetos, talvez na minha inteligência, na sabedoria que Deus tenha me dado ou te dado, para que nós não venhamos mais a partir de hoje deixar a nossa vida financeira de lado, eu cuido da igreja, eu sirvo ao ministério, eu estou na casa do Senhor, eu sou um obreiro da casa do Senhor, mas quando o assunto é finanças, quando o assunto é dinheiro, eu deixo ele de lado. Como já dizia o saudoso bispo Macalister, dinheiro é um assunto altamente espiritual. E quando não entendemos assim, brechas são abertas na nossa vida, brechas que acabam trazendo problemas sérios, confusões no trabalho, confusões em casa, confusões no casamento, confusões em relacionamento com os filhos. E eu creio que Tiago aqui está querendo dizer aqui para nós, nesse tema tão difícil, específico, ele está falando que o planejamento da vida, das coisas que fazemos todos os dias, também a vida financeira precisa ser da mesma forma que você trata a sua vida espiritual. Eu olho aqui para a igreja nesta noite, olho para centenas de pessoas, e se eu pudesse traduzir aqui o que eu vejo, olhando para a face de alguns, eu enxergaria por dentro das ideias de cada um aqui, eu viria sonhos que muitos aqui têm para realizar e precisam de recursos financeiros para isso. Se eu perguntasse, eu verificaria que muitos aqui têm desejos de fazer viagens logo nas suas férias com a sua família, aproveitar que precisam também de dinheiro. Eu sei que há pessoas aqui que precisam casar e estão hoje numa dependência de juntar uma quantia para conseguir contratar todos os prestadores de serviço e assim ter um casamento adequado, né, com festa e tudo mais.
Eu creio que há pessoas aqui que estão na expectativa de receber um novo emprego, uma proposta de emprego, um cargo melhor, uma função mais apropriada financeiramente. Eu sei que muitos aqui moram de aluguel e sonham, almejam ter a sua casa própria. Eu entendo bem o que é isso. Há empreendedores aqui também com ideias gigantescas a serem cumpridas pelo Senhor. Um dia desses, num gabinete, recebi um homem que dizia assim: pastor, eu não tenho dinheiro nem para cuidar da minha saúde, nem para fazer um tratamento, nem para fazer uma cirurgia no qual eu preciso fazer. Eu falei: meu Deus, o sonho também da cura e que ele precisa de recursos. E eu chego aqui à conclusão que são tantas coisas que estão neste santuário aqui, nas mentes e no coração de cada um. Ou seja, muitos aqui nesta noite saíram do teu trabalho, da tua casa, vieram para aqui receber de Deus uma estratégia, com expectativas assim grandiosas de Deus. E eu começo a perceber aqui a presença do Espírito Santo de Deus querendo direcionar alguns ou a maioria diante da sua vida financeira, como fazer. E esse texto, ao meu ver, é por demais para os nossos dias, para esse tempo em que vivemos, pelas lutas, pela dificuldade. Eu creio que Deus está olhando para nós aqui, através de Tiago, e simplesmente Ele está dizendo assim. Ele começa com uma frase bem interessante aqui, e quando ele usa essa expressão, ele traduziu da seguinte forma: ouça agora. E eu entendo aqui que Deus quer que nesta noite nós venhamos a ouvir, ou seja, prestar bem atenção e, como dizem os mais jovens, ficar ligado naquilo que Deus quer falar. Eu sei que chegamos aqui cheio de dúvidas, já pensando no que nós vamos fazer mais tarde, no que nós temos para fazer amanhã, nos compromissos que nós temos, as lutas. Mas nesta hora Deus quer que você preste bem atenção na palavra dEle, se ligue nele, já comece a conversar com Ele, a ouvir a vontade dEle para a tua vida, para que Ele já comece a movimentar em você aquilo que Ele realmente quer que aconteça. E eu, observando um teólogo hoje na internet que falava sobre esse texto, ele dizia que a língua portuguesa não consegue estabelecer na tradução desta palavra o peso que no grego clássico, no qual ele foi traduzido. Eu creio que seja assim, é como se Tiago dissesse assim para nós: olha, querido, olha, meu irmão, preste atenção, ou seja, preste muita atenção no que eu vou dizer a vocês, porque o que eu vou dizer é de suma importância na vida de cada um aqui presente, cada homem, cada mulher de Deus aqui presente. Não importa se ganha um salário ou se ganha milhares de salários, não importa. Deus, Ele quer falar com todos nós, porque esta palavra tem a ver com o futuro de cada um de nós aqui, e não somente com o futuro financeiro, mas também com o futuro com Ele, ou seja, a sua vida à disposição do Senhor. Tiago, quando diz ouçam agora, é a primeira palavra, é a primeira expressão que ele usa no verso 13 do capítulo 4. É como se ele dissesse assim: olha para Deus, presta atenção no que Deus está mostrando, presta atenção no que Deus está fazendo, porque às vezes quando nós estamos no meio de uma confusão, de uma tribulação, de uma luta, de uma dificuldade financeira, a impressão que nós temos é que Jesus não está perto da gente. Na verdade, Ele está lado a lado, andando conosco, como aqueles dois homens que iam em direção a Emaús, mas a sua mente ainda estava em Jerusalém, naquela tragédia no qual eles vinham da morte do seu Senhor. E às vezes, eu acredito que diante das lutas nós ficamos exatamente assim, não conseguimos enxergar que Jesus está falando conosco, palavra após palavra, domingo após domingo, mas nós estamos tão desligados, tão focados no nosso problema, que nós não enxergamos, nós não ouvimos, nós não entendemos o que Deus, Ele está verdadeiramente falando conosco. Mas nesta noite, Deus, Ele quer nos sacudir, quer nos reanimar, quer nos levantar a nossa face, a nossa mente, a nossa cabeça, para que nós não saiamos daqui como entramos, saiamos verdadeiramente confiando no mover de Deus, que é isso que Ele tem feito aqui, esses dias.
principalmente nessa semana de oração. E ele começa aqui a cogitar que o que se passa na mente de quem planeja. Aí ele diz assim: e passaremos lá um ano, e faremos negócios, e ganharemos dinheiro. E aí Tiago diz assim: o que é a vida de vocês? E aqui que eu quero chegar agora, no ponto dessa mensagem. Essa meditação é sobre vida financeira, e consequentemente afetando a todas as áreas na nossa vida. Um homem, quando ele vive um problema, ele tem a sua mente atribulada, ele fica nervoso, ele fica agitado, ele fala alto, ele grita com a esposa, com os filhos, ele está meio que perturbado, meio que preocupado. Porque todas as áreas são afetadas por falta de recursos. Tudo, mexe tudo, paciência, mexe com a libido, ou seja, mexe no casamento, no relacionamento. O camarada, um dia desse, eu conversando com o irmão, ele disse assim: pastor, eu não consigo mais ouvir a palavra de Deus, porque toda vez que eu estou ouvindo, o meu pensamento foge em relação àquilo que eu tenho que pagar e não tenho como honrar. É um assunto muito sério. E essa mensagem nos faz entender que quando tratamos de vida financeira, como cristão, precisamos entender que planejar ouvindo Deus é preciso. Nós planejamos e buscamos estratégias e corremos atrás das nossas soluções, daquilo que nós achamos, daquilo que nós entendemos que será resolvido. Mas a verdade é que antes de dar o primeiro passo, nós precisamos, primeiro, ouvir Deus, parar tudo, nos ajoelhar diante do Senhor, buscar a presença dEle, se retirar no seu quarto e conversar: Deus, e agora, como é que eu faço? Aí nós começamos da forma correta, um planejamento de acordo com a vontade do Senhor. Mas pastor, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido sequer ouvir o que Deus quer falar comigo. E agora, o que eu faço? O que eu tenho a te dizer é: continue tentando, continue com fé, continue acreditando, continue fazendo a sua parte, porque a nossa parte cabe a nós, mas a dele, Ele fará. Se o milagre ainda não chegou, se a situação não mudou, se a condição no qual você vive hoje não é aquela que Deus quer realmente para você, e você sabe disso, aguarde com fé, renove a sua fé, até que a bênção chegue. Nós podemos projetar, sonhar, podemos e temos que colocar no papel, não há nenhum problema nisso, pelo contrário. O problema é que Tiago aqui, ele aponta um grande problema nosso também, como foi na vida desses homens, é a pretensão humana. Nós achamos que podemos resolver tudo. Aqueles que têm um problema a resolver e não sabe como, esquece Deus e começa a tentar resolver sozinho. Mas tem também aqueles, especialmente aqui a de quem tem dinheiro, ou de quem tem poder demais, ou de quem tem conhecimento demais, e de achar que não só é capaz de planejar, mas de que é capaz de realizar o seu planejamento sozinho, esquecendo de apresentar tudo a Deus. Lembra que no início eu falei que Deus quer falar com quem hoje tem pouco ou quase nada, e também tem muito? Em tudo que você vier fazer, pergunte ao Senhor nosso Deus: Deus, é exatamente isso que eu quero, que o Senhor quer que eu faça, ou é algo que eu quero fazer? Não podemos nos esquecer de apresentar a Deus e ouvir a voz dEle. Eu me senti muito incomodado, muito entristecido. Deus dá uma visão ao bispo desta igreja, aos pastores, de alguma forma, sobre a construção desta igreja. A necessidade de recursos se surgem, e eu preciso falar, porque Deus está falando, e já não é de hoje comigo. E um desafio é apresentado à igreja, uma igreja grande, não é uma igreja pequena. Um valor um pouco maior do que 40 mil e menor do que 50 mensais. O que eu não considero que seja um desafio tão grande para a vida da nossa igreja.
E as semanas se passam, os cultos se passam, a gente faz o levantamento, e passamos um pouco mais da metade, não chegamos até o valor, e eu não consigo acreditar que não haja alguém aqui nesta igreja com situação, se não de arcar com o que falta, mas de rever a sua posição, de buscar Deus. Eu me comprometi com 50, mas eu acredito que eu possa dar 100, se eu não puder dar 100, eu vou tentar contribuir com mais, vou buscar estratégias e vou ajudar com 75, isso é um exemplo. Facilmente, um pouquinho de cada um, nós alcançaríamos a necessidade desse movimento que nós fizemos para alcançar o objetivo do desafio desta igreja. Um desafio que não é só do bispo, é nosso, é meu, é seu. Não podemos esquecer de tudo perguntar ao Senhor: Senhor, é 100 que eu posso dar? Será que eu não posso participar desse desafio com algo mais? Ou seja, eu creio que Deus, Ele não pode ficar de fora desta fórmula, desta grande equação relacionada ao nosso futuro. E eu falo do nosso futuro é com Ele, do nosso relacionamento com o Senhor, porque não queremos construir essa igreja para nós, não. Queremos construir essa igreja para que outras pessoas, para que os nossos familiares, para que a nossa parentela esteja aqui, em nome de Jesus, para que o bairro de Colubandê possa ter um lugar para ouvir uma palavra que cura, que liberta e que transforma. É nisso que eu creio. A primeira coisa que nós precisamos entender hoje é que planejar em Deus é preciso. E eu quero que você repita comigo isso. Planejar em Deus é preciso. Fale comigo isso. Há uma corrente em algumas igrejas cristãs que chega a beirar, no meu entendimento, as raias da irresponsabilidade. É isso que eu penso. É a que diz que para nós, que se crermos em Deus, se você tem Jesus, então, se Jesus cuida da sua vida, nada de fazer planos, ou seja, nada de planejar. E eles dizem assim: deixa Deus te levar, deixa que Deus vai fazer, deixa que Deus vai te ajudar a pagar essa conta, compra, que o boleto vai chegar e Ele vai pagar. Como se nós fôssemos uma folha ao vento. Eu creio que Deus quer que sejamos seres que planejam, que venhamos a crescer, a construir, a produzir, a adquirir bem, sim, a evoluir, a estudar, a descobrir e ter coisas novas. Eu creio que Deus queira isso, mas tudo baseado na vontade do Senhor Jesus, tudo planejado, tudo organizado. Uma das coisas que eu mais aprendi na vida desta igreja é sobre a organização de todos, dos ministérios, do bispo, da parte administrativa desta igreja, que talvez sejam poucas que tenham uma visão lá fora de uma igreja tão correta, tão certa, tão planejada. Nunca tivemos um cheque devolvido, nunca deixamos de honrar, mesmo antes em que eu nem acesso tinha às questões administrativas da igreja, mas sempre soube através das pregações aqui, que nunca houve um problema nesse sentido. Então que nós venhamos nessa noite receber de Deus uma palavra para que não deixemos a nossa vida ao acaso, como eu citei aqui. Eu gasto, eu compro. Um dia desses, vivendo uma dificuldade também financeira, as contas não fechavam. Eu sentei, fui lá para o Excel e comecei a relatar todos os meus gastos. E fiquei assustado com alguns. Aí eu comecei a pensar que isso aqui eu tenho que mudar. Se eu ia na Estrela Gaúcha, eu tenho que começar a ir na pensão da irmã ali, porque o negócio está difícil. Se eu ia lá no shopping, a Pri não está ali, eu posso falar, mas está ouvindo, né? Vai puxar minha orelha. Mas se eu ia no shopping, agora eu vou no trailer comer hambúrguer. É o que está dando. É uma fase, isso vai passar, mas isso é planejamento. Se eu passeava mais, se eu viajava mais, agora eu tenho que reduzir. Se eu viajava para mais longe, eu tenho que viajar para mais perto, gastar menos combustível.
Está caro. Planejamento. É sentar e falar: Deus, fala comigo, fala também nessa área financeira, porque isso está me atribulando, isso está me trazendo problemas, e eu não quero aumentar os problemas, pelo contrário, eu estou vindo à casa do Senhor, eu quero andar correto, eu quero resolver os meus problemas. E Deus fala, como falou comigo. E não há uma área da sua vida que você não tenha que se esforçar para fazer a sua parte, mas também não podemos deixar Deus fazer a vontade dEle, queridos. Ele está falando com alguns aqui e Ele quer que você faça a vontade dEle. Há coisas a fazer amanhã, para resolver problemas, situações, débitos, acordos. Há coisas que você precisa fazer amanhã, e para que Ele possa fazer a dele, você precisa fazer a sua. É isso. E agora eu quero me reportar aqui a um texto do próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, que nos diz algo muito interessante, muito importante, e que também fala de planejamento. Lucas 14. Mas antes, só para que você possa entender aqui o contexto, Jesus chega para os discípulos e diz: vocês querem me seguir? Vocês querem me acompanhar? Vocês querem fazer a obra comigo? E ele diz: ótimo. Agora tem o seguinte: vocês terão que calcular também o preço. Vocês têm que entender que para me seguir não é simplesmente assim, pegar e seguir Jesus Cristo, não. Se vai me seguir, calcule o preço, porque seguir-me tem um preço. Viver como meu discípulo tem um preço, tem responsabilidades. Eu sei que estamos falando em vida financeira, sim, e é por isso que eu estou falando isso. É isso aqui: viver por Jesus, seguir Jesus Cristo, receber dos seus milagres, das suas bênçãos, na casa do Senhor. Isso tem um preço. E que preço é esse, pastor? É preço de renúncia, preço de você se abdicar, renunciar às suas vontades, os seus conceitos, os seus pensamentos. É renunciar o seu poder, a tua situação financeira, o seu cargo, até mesmo eclesiástico. Ou seja, renunciar quem você é, renunciar o que você tem. É viver por Jesus. Eu sei que muitos saíram da sua casa hoje querendo ouvir uma palavra que falasse, obviamente, de prosperidade financeira. Mas não foi isso que Deus falou no meu coração, não foi isso que Deus me direcionou. Ou seja, viver por Jesus, isso tem um preço muitas vezes de humildade. Às vezes mesmo tendo razão. Deixar de ter a razão para que possa viver em paz. Mesmo estando certo, mesmo alguém tendo errado com você, o melhor, deixa. Um dia desses eu ouvi aqui que perder com Deus é ganhar. Um preço de renunciar, um preço de perdoar. Eu sei que é vida financeira aqui nesta noite, mas Deus está dizendo aqui que há negócios que foram feitos, sim, e que uma das partes não cumpriu com a sua parte. Há irmãos com problemas aqui, um com o outro por causa disso. É semana do projeto de vida com Deus, mas é semana de oração, é semana de conserto com o Senhor. Mas para se consertar com Deus, você precisa consertar-se com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu marido, alguns com os filhos, alguns filhos com os pais. Alguns aqui precisam procurar o seu líder, o seu diácono, o seu pastor, o seu bispo e pedir perdão. Um dia desses, terminando uma reunião de homens, eu fui no carro buscar um material. Quando eu voltei, tinha um grupo falando mal de mim. Falei: meu Deus, os homens que trabalham comigo ali, que estão culto após culto, reunião após reunião, mas por uma decisão, talvez, eles disseram que é arbitrária, não sei. Eu não sei se uma decisão de liderança, uma liderança constituída por Deus pode ser chamada de arbitrária, não sei. Se meu líder disser que 2 mais 2 é igual a 5, é 5. É
noite de renúncia. Há um preço, já que estamos falando de finanças, há um preço de perdoar. Aí o que Jesus disse para falar do preço do discipulado é para dizer que para segui-lo eu tenho que fazer planos, e Jesus ele usa dois exemplos: o exemplo de um construtor e o exemplo de um rei. E eu quero que você olhe comigo o que ele diz em Lucas 14, 28 sobre o construtor. E por que eu quero que você leia comigo esse versículo? O Brasil sempre viveu em crise. Eu sei que essa é um pouco maior, é um pouco mais longa talvez, mas crise nós sempre ouvimos dizer que vivemos, não só o Brasil, mas os países lá fora. Então, para que você não venha culpar a crise da situação que você está vivendo, quero que você leia comigo isso aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, olha aí, Jesus está falando com muitos aqui agora, hein? Olha só, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Vida financeira, queridos. Jesus está falando aqui em calcular custos. E talvez você tenha saído de sua casa querendo ouvir uma palavra sobre prosperidade. E eu quero te dizer que essa sim é a verdadeira palavra de prosperidade com Deus. Essa é a prosperidade da igreja. É isso que Deus quer tratar conosco. E tantos crentes dizendo assim: eu vou gastar aqui no meu cartão, eu vou comprar aquele carro com aquela prestação que eu não posso pagar, eu vou comprar aquela casa com uma prestação maior do que eu posso arcar. Como está difícil pagar a prestação da minha, só Jesus. Meu Deus. Mas eu não posso dizer, Deus proverá. Não, não posso. Não é assim que as coisas funcionam. Quando eu disse no início, planejamento com Deus, é exatamente isso. Porque se você estiver fazendo exatamente assim, você não estará cometendo uma irresponsabilidade. E aí sim Deus vai poder agir na sua vida, nas suas finanças, e aí sim vai sobrar, e você não vai entender nem como vai sobrar. Eu sei que alguns dizem por aí, mas meu irmão, Deus proverá. Eu sei. Alguns vão dizer assim, isso é falta de fé, varão. Não. Isso se chama responsabilidade com o Senhor, planejamento com a sua vida financeira. E Deus não convocou essa geração, não convocou você aqui nesta noite para que você possa saltar de um precipício, esperando que Deus te dê um paraquedas quando você estiver a 10 metros do chão. Não. O diabo sim quer que vivamos a vida tentando a Deus. Não é Deus que quer que vivamos a vida o tentando, não. Mas que nessa noite nós possamos entender o que é calcular o preço da torre. É isso. Eu vejo sempre o bispo lá dentro, vem o diácono Jorge, aí apresenta um orçamento, o bispo, não, tem que cair, porque não dá. Não, tem que cair. O material tem que ser esse. Não, esse não dá, vamos para esse. Agora aí a gente está com dois orçamentos do telhado. Eu acho que é um pouco mais de 50. E a telha adequada, quase 90 mil. Vocês conhecem o bispo, ele quer o melhor. Ele quer colocar o telhado para ficar aí, para gerações. Para os teus filhos, para os teus netos. Eu sei que ele está incomodado, ele não quer comprar essa de 50, ele quer comprar de 90. Mas é porque ele quer comprar? Não, porque ele quer o melhor para a casa do Senhor, ele quer um telhado que fique, que nunca tenha que mexer. Mas para isso tem que planejar, para isso tem o seu tempo, para isso tem que haver a participação dos irmãos. E como eu falei lá atrás, eu não acredito que não haja condições de alguns aqui se levantarem e falar, eu tenho como mudar isso, e alcançar o valor que é o necessário. Isso é planejar com Deus.
Quando eu vou fazer um congresso de homens, meu Deus, eu atribulo o Ítalo, o Bruno principalmente. Porque eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero mais, eu quero colocar um banner enorme, eu quero enfeitar a frente, eu quero a melhor comida, mas espera aí. É 35 a 40 reais de inscrição, a gente não paga. Aí a gente tem que rever, planejar. É isso que Deus quer, planejamento com o Senhor. Quem não planeja a vida, quem vive o acaso, quem não se programa na utilização dos seus recursos financeiros, que Deus é quem permite chegar às nossas mãos, o que acontece? Acaba tentando a Deus. E para finalizar, Jesus diz aqui assim, essa é a segunda comparação no verso 31. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá ele enfrentar o que vem contra ele com 20.000. É Jesus que está nos dizendo isso aqui, gente. É a palavra de Deus que está nos dando nessa noite estratégias para vencer. Ou seja, é Jesus abrindo os nossos olhos. Talvez você tenha um compromisso para decidir, um contrato para fechar, algo para fazer. Mas pastor, como é que Deus fala conosco? Deus fala através de colocar paz em nós. Como foi pregado aqui domingo passado. Se você não está com paz no seu coração, é Deus te incomodando, te movendo a não fazer, não é hora, não é agora. Esteja atento ao Senhor. Planeje. Planejar com Deus é preciso. Em Tiago 4, ainda diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que é que nós somos, povo de Deus? Apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Aqui entra o segundo extremo, é quando as nossas habilidades, a nossa capacidade de planejar, a nossa experiência, o nosso conhecimento humano, o nosso poder talvez, a nossa condição, nos dão muitas vezes a falsa ilusão que eu não só posso planejar, mas que tenho domínio, olha essa aí, domínio sobre as variáveis, ou seja, sobre os resultados do meu planejamento. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você adquiriu até hoje, a sua profissão, o seu dom, os seus talentos, foi Deus quem te deu. Não é a sua capacidade humana, não. Foi Deus quem te agraciou, que te abençoou. E Ele põe sobre cada um aqui dons e talentos diferentes. Eu desorganizo e a minha esposa organiza. É o dom dela. O meu é bagunçar. É deixar a pia suja, ela reclamar. Mas alguns têm os dons da organização e outros não. Alguns têm os dons das contas, do financeiro, e fazem milagre acontecer, e outros não. Planejar é a vontade do Senhor. E que nesta noite Deus fale com você sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre a sua vida financeira. Permita trazer Jesus agora em oração, nesse tempo que ainda temos de ministração, sobre as suas dúvidas, sobre os seus pedidos diante do Senhor. Uma outra coisa que eu prefiro deixar agora para o final: seja fiel no pouco. Mas pastor, eu posso participar desta campanha com 10 reais, eu posso dizimar com 50 reais. Seja fiel no pouco, porque diz a palavra que Deus te colocará, é Ele quem vai te colocar sobre muito, sobre mais, de sobremodo maior. É nesse Deus que eu creio, que move tudo para nos abençoar, quando nós cumprimos a vontade dEle. Então eu quero te convidar agora a ficar de pé, e que você feche os seus olhos e ore comigo. Ore pedindo a Deus para que Ele esteja presente em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida financeira, nos seus recursos, proventos, nos seus gastos.
que Ele possa lhe dar sabedoria para todos os projetos e decisões da sua vida, porque o Senhor é quem as realiza, é Ele quem faz. Nós as projetamos, nós as queremos, nós planejamos, mas o Senhor que tem o poder de levar a fim tudo daquilo que está no seu coração. Feche os seus olhos, oremos. Deus, eu creio que através da sua palavra, Pai, lida aqui em Tiago, eu creio que o Senhor nesta noite falou conosco de forma a nos planejarmos ainda mais e a buscarmos no Senhor, do seu poder, da sua vontade sobre nós, Pai. Então nos ajuda a resolver esses conflitos, os problemas que temos enfrentado nesses dias atuais diante da crise, da dificuldade, porque nós acreditamos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Nós cremos que o futuro da tua igreja, de cada um aqui, está nas tuas mãos, não está na nossa, mas está nas tuas mãos. Reconheça isso, diga isso a Ele. Diga: Deus, a minha vida financeira é tua, e se até hoje eu não conseguia prosseguir dentro da tua vontade, Pai, será hoje que eu mudarei em relação aos meus pensamentos, em relação à minha vida financeira, em nome de Jesus. Peça isso que Ele vai te ajudar. Peça que Deus te ajudará diante dos teus negócios, diante dos teus projetos, diante dos bens que você precisa manter e adquirir para dar mais conforto e cuidado e luxo à sua família. Não há nada de errado nisso, mas reconheça que não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Um dia desses um rápido testemunho, recebi um irmão alguns anos atrás. Ele não tinha trabalho, ele não tinha recursos, o casamento dele estava destruído, tudo voltava ao fim. Ele entrou por esta igreja, conheceu esta igreja, foi fazer um gabinete comigo, e eu logo arrastei ele para o Ministério de Homens, né? Assim que eu faço. Aí ele falou: pastor, eu não sei nem por onde fazer. Eu falei: vamos chorar e orar junto aqui, cara, porque eu sei que Deus vai mudar isso aí. Pois é, ontem eu estava lendo o testemunho dele aqui ontem à noite. Ele ganhou um emprego melhor. Eu digo ganhou porque não dependeu dele, Deus é quem deu um emprego melhor para ele. Uma causa na justiça de alto valor que estava presa, parte dela já saiu e o restante vai sair em nome de Jesus. O casamento estava desfeito, ele reconheceu seus erros. É o casal que vive aqui hoje mais agarradinho dentro da igreja. Deve ter uns 40, 45 anos. Ele, a esposa, uns 40. De vez em quando eu olho para eles, estão dando um beijinho ali sentado, estão igual aqueles jovenzinhos do culto jovem, né? É Deus que transforma, que restaura, que move as suas mãos ao nosso favor. É esse Deus que eu creio em nome de Jesus.